Quero estudar hoje com os irmãos sobre brecha. A meditação que vamos ter hoje é cuidado com a brecha. E por que brecha? A gente olhar para a Bíblia, você vai encontrar vários textos que falam sobre brecha. Brecha em muros, como este aqui de foto que peguei, ou brecha no sentido literal de dar brecha, e quando a gente dá brecha, coisas acontecem nas nossas vidas. A gente precisa tomar muito cuidado no dia de hoje, no tempo que nós vivemos, a gente tem que ter muito cuidado. A gente vive um tempo difícil. Se a gente olhar para a Bíblia, a gente vai encontrar pessoas que no passado deram brecha. Teve gente que deu brecha, por exemplo, Adão, Eva deram uma brecha e o inimigo enganou. Sansão deu uma grande brecha e foi derrotado. Se a gente olhar para a Bíblia, vamos encontrar vários exemplos. O povo que saiu do Egito, depois de um tempo, deu brecha. E, infelizmente, acima de 20 anos, exceto Josué e Caleb, o resto não entrou na terra prometida. Deram brecha. E a gente tem que tomar cuidado porque a gente vive num tempo que as pessoas estão dando muita brecha. Brecha no sentido de permitir. Lembre-se, nós já estudamos sobre isso aqui. Você e eu somos senhores das nossas vidas. Deus nos deu livre arbítrio, ou seja, nós decidimos. O diabo, o máximo que ele pode fazer é te iludir, te enganar, te apresentar uma situação. Se você der brecha, ele vai entrar. Se você der brecha, ele vai virar tua vida de cabeça para baixo. Mas enquanto você estiver firme diante de Deus, lembre-se, nós já estudamos sobre isso aqui também. No passado, as pessoas, elas viviam a sua vida diante de Deus bem. De repente, estava tão bem que eles se esqueciam de Deus, davam brecha e Deus permitia algumas situações. Para ensinar, inclusive, de forma didática, para ensinar o povo. Você sabe que a gente já estudou aqui também, povo é povo. Existe uma diferença muito grande entre discípulos de Jesus e povo que segue Jesus. Muita gente seguiu Jesus, poucos, infelizmente, se tornaram discípulos. E isso é uma tônica no século 21. Hoje em dia tem muita gente seguindo Jesus, falando que ama Jesus, que adora Jesus, que anda com Jesus, mas na verdade, ele ainda não tem entendimento e por isso continua dando brechas. E por causa dessas brechas, o inimigo tem entrado, tem afastado pessoas, destruído famílias, relacionamentos, porque as pessoas estão dando brecha. Se a gente olhar para a Bíblia, eu quero ler um texto com os irmãos, você que trouxe a Bíblia, vamos ler juntos em Ezequiel, capítulo 13. Livro de Ezequiel, capítulo 13. Como eu disse, entre tantas histórias que tem na Bíblia, uma delas, apenas para que possamos nos basear aqui, veja que interessante o que foi escrito pelo profeta, ou dito pelo profeta, porque Deus via uma situação no meio do povo. E essa situação no meio do povo levou Deus a tomar algumas atitudes. Ezequiel, capítulo 13, a partir do versículo 1. Se você está vendo alguém sem Bíblia do teu lado, se puder repartir a palavra, repartir assim a leitura, tá? Por favor. E a gente tem que explicar, né? Porque tem gente que às vezes quer rasgar a Bíblia e dar metade para o outro. Não é isso, é só a leitura. Vamos lá, Ezequiel capítulo 13, versículo 1. O profeta do Senhor disse: a palavra do Senhor veio a mim. Disse ele. 2. Filho do homem, profetize contra os profetas de Israel que estão profetizando agora. Diga àqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação. Ouçam a palavra do Senhor. Versículo 3. Assim diz o soberano, o Senhor. Ai dos profetas tolos, que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. Versículo 4. Seus profetas, ó Israel,
São como chacais no meio de ruínas. Versículo 5: vocês não foram consertar as brechas do muro para a nação de Israel, para que ela pudesse resistir firme no combate do dia do Senhor. Versículo 6: suas visões são falsas, e suas adivinhações, mentira. Dizem, palavra do Senhor, quando o Senhor não os enviou. Contudo, esperam que as suas palavras se cumpram. Versículo 7: acaso vocês não tiveram visões falsas e não pronunciaram adivinhações mentirosas quando disseram palavra do Senhor, sendo que eu não falei? Versículo 8: portanto, assim diz o soberano o Senhor, por causa de suas palavras falsas e de suas visões mentirosas, estou contra vocês. Palavra do soberano o Senhor. 9: minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e proferem adivinhações mentirosas. Eles não pertencerão ao conselho de meu povo, não estarão inscritos nos registros da nação de Israel e não entrarão na terra de Israel. Então, vocês saberão que eu sou o soberano, o Senhor. Versículo 10: por que fazem o meu povo desviar-se, dizendo-lhe paz, quando não há paz? E quando constroem um muro frágil, passam-lhe cal. Versículo 11: diga àqueles que lhe passam cal, esse muro vai cair. Virá chuva torrencial e derramarei chuva de pedra, e rajarão ventos violentos. Versículo 12: quando o muro desabar, o povo lhes perguntará, onde está a caiação que vocês fizeram? Versículo 13: por isso, assim diz o soberano o Senhor, na minha ira permitirei o estouro de um vento violento, e na minha indignação chuva de pedra, e um aguaceiro torrencial cairão com ímpeto destruidor. 14: despedaçarei o muro que vocês caiaram e o arrasarei para que se desnudem os seus alicerces. Quando ele cair, vocês serão destruídos com ele e saberão que eu sou o Senhor. Versículo 15: assim esgotarei minha ira contra o muro e contra aqueles que o caiaram. Direi a vocês, o muro se foi, e também aqueles que o caiaram. 16, e últimos do que eu quero ler. Os profetas de Israel que profetizaram sobre Jerusalém e tiveram visões de paz para ela quando não havia paz. Palavra do soberano, o Senhor. E que Deus estava vendo no meio do seu povo? Deus estava vendo um povo que estava dando brecha. Deus estava vendo um povo que, apesar de se dizer povo de Deus, estava longe dele. Pior, o povo estava acreditando em profecias de profetas que só profetizavam, quando a gente lê paz, realmente eles viviam tempos de guerra, tempos de paz, mas eles só profetizavam coisas boas. E Deus estava dizendo através de Ezequiel o seguinte: gente, vocês precisam despertar, porque agora não é um tempo de paz, agora é um tempo difícil, vocês têm que estar preparados. Deus, através do profeta Ezequiel, disse para o povo: vocês estão construindo muros de proteção, mas esses muros que vocês estão construindo, eles são muros frágeis. E para dar uma disfarçada, vocês passam cal neles só para dizer que está bonitinho. Mas, na verdade, esses muros de proteção que vocês estão fazendo, isso aí é fácil de derrubar. É só vir um vento forte, é só vir uma tempestade e derrubar. Vocês estão vivendo uma vida diferente daquilo que Deus disse, havia proposto para o povo. Vocês precisam despertar. Porque se vocês não despertar, vocês precisam... E qual é esse despertar que Deus está falando? Escuta, vocês precisam conhecer a palavra. Vocês precisam conhecer o Deus vivo. O Deus vivo, eu sou o seu Deus, Deus falando através de Ezequiel, o Deus vivo, eu falo para você. Num outro texto, o próprio Ezequiel disse: como eu sei que a profecia veio de Deus? É simples, Deus falou, quando ela se cumprir, foi de mim. Se ela não se cumprir, não foi de mim. O que Deus está querendo dizer com isso? Meu irmão, não fica criando expectativa para aquelas pessoas nessas profecias que se diz por aí.
Porque se a gente trazer isso para o nosso século, para o povo atual, o povo cristão de hoje, o povo que vai na igreja hoje, eles têm muros frágeis, fracos, de proteção em relação a uma vida espiritual. Por isso que Deus, numa figura de linguagem, está falando para aquele povo: vocês tomam cuidado, porque senão vocês vão ser destruídos. Vocês vão ser aprisionados. E isso aconteceu ao longo da história várias vezes. Porque basta a pessoa ter uma vida um pouquinho mais abençoada, basta ela não ter mais tantos problemas para ela já entrar numa zona de conforto e começar a achar. Deus está dizendo para o povo o seguinte: tomem cuidado, porque no momento em que vocês menos esperarem, vocês poderão ser atacados, vocês poderão sofrer problemas nas suas vidas. Esses murinhos aí frágeis que vocês construíram de proteção para a cidade, numa figura de linguagem, está dizendo o seguinte: esse mesmo muro está sobre a vida de vocês. Vocês estão botando a confiança na palavra desses caras que estão falando aí, só que esses caras que estão falando são falsos. Eu, inclusive, vou ter um tete-a-tete com ele, Deus estava falando. Se a gente olhar para a Bíblia e comparar com os dias de hoje, poxa, é a mesma coisa. Hoje você encontra um monte de pregadores que só falam de boa vida, de paz. E realmente, a gente está aqui nessa terra, Deus quer que a gente tenha uma boa vida. Eu desejo, sei que você deseja, sei que Deus também deseja que a gente viva uma vida em paz. Só que a gente precisa ter uma vida diante de Deus protegida. Vida diante de Deus protegida é aquela vida que você, quando você recebe Jesus como Salvador, você entende por que você recebeu Jesus como Salvador. Você entende que existem algumas questões que a Bíblia ensina, que Jesus ensinou, que nós precisamos praticá-las, vivê-las diariamente nas nossas vidas. Senão, a gente vai estar sempre com um muro frágil, passível do inimigo entrar. Se você olhar para a história bíblica, Neemias, quando soube que o povo estava escravizado na época dele, ele estava num outro lugar servindo um rei, como um dos copeiros, uma das pessoas que servia o rei. Quando chegou alguém da sua cidade e ele perguntou para ele: escuta, como é que está o povo? Falou: o povo lá, meu povo está desmotivado, o povo está triste, o povo está querendo desistir de tudo, os muros lá de Jerusalém estão destruídos, está cheio de brechas, os portões principais foram queimados, o povo está humilhado. E quando Neemias ouviu isso, a palavra diz que ele chorou e se importou com os seus irmãos, pediu para o rei deixou, permitiu que ele fosse lá, ele voltou, ele trouxe palavra junto com Esdras, eles levaram a palavra, leram os textos que haviam na época para o povo se reanimar. O povo se reanimou, os perseguidores, as pessoas que estavam ao lado, querendo terminar com a vida deles, querendo destruir ainda mais Israel, eles começaram a se levantar. Deus então viu que havia no meio do povo, do coração do povo, humildade, havia arrependimento. Então Deus veio e agiu, e Neemias foi o cara que Deus levantou para fazer isso. Ele pegou as pessoas, ele reanimou as pessoas, dividiu as pessoas, eles começaram a reconstruir os muros, justamente para que o exército inimigo não fosse. O exército inimigo, quando eles começaram a reconstruir, eles disseram: esse muro que eles estão construindo, isso aí é fácil de derrubar, mas eles estavam construindo de uma forma diferente, que Deus tinha dado para eles esse ensinamento. E eles estavam ali reconstruindo, se esforçando, tinha algumas brechas no muro. Neemias foi checar isso, pediu para os seus soldados, para o povo que estava lá, dizia assim: estas brechas precisam ser fechadas, porque é por estas brechas que os inimigos vão entrar. Isso era uma tônica antigamente, as construções eram cheias de muros altos, e os inimigos sempre tentavam cavar, destruir, abrir um buraco, uma brecha para eles entrarem. Então Neemias sentiu isso e levou o povo, que tinha dado uma brecha espiritual e estava escravizado, para que o povo voltasse a rever a sua posição de servo de Deus, de serva de Deus.
E quando eles voltaram e reviram a sua posição, quando eles se humilharam, quando eles pediram perdão, Deus veio, Deus deu a vitória, os muros foram reconstruídos, foram levantados novos portões, Jerusalém voltou a ser o que era antes, porque quando um povo que se chama pelo meu nome, disse Deus, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos e me buscar, eu virei, sararei a sua terra. Deus disse isso. Na época de Salomão, mas que serve até hoje para mim e para você. A verdade, meus irmãos, é que tem muita gente trazendo isso para o nosso século, falando de brechas hoje. Tem muita gente hoje que está longe daquele propósito de viver uma vida de cristão. Não é fácil ser cristão. Ir na igreja é fácil, mas ser cristão não é fácil nos dias de hoje. Porque ser cristão vai além do que se vive hoje por aí. E que o povo quer hoje ouvir nas igrejas escuta, é um tempo de paz, é o tempo de você ficar rico, é o tempo de você curtir a vida doidado, é o tempo de você fazer e acontecer. Entenda o que eu estou falando. A própria Bíblia diz que existe tempo para tudo. E se esse tempo está chegando na tua vida, que Deus te abençoe, que Deus te dê bastante, que Deus te enriqueça, que Deus faça você prosperar, que Deus dê uma vida abençoada para você. Mas o que eu quero te dizer é o que Jesus falou. Não coloque a sua esperança, a sua vida nessas coisas. Porque essas coisas poderão tirar você da presença de Deus ou te afastar da presença de Deus. Essas coisas poderão levar você a dar brechas. Foi isso que Jesus falou. Por isso que ele disse, se, é uma condição, se você quiser vir após mim, você não é obrigado. Agora, você tem liberdade, o livre-arbítrio. Se você quiser vir após mim, o que eu devo fazer? O que você deve fazer no dia que nós aceitamos este sim de Jesus? Se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me segue. Foi isso que Jesus falou, ele deixou isso bem claro. Então, no livre-arbítrio que nós temos, nós não somos obrigados a aceitar Jesus. Agora eu vou aceitar Jesus, porque se eu não aceitar Jesus, eu vou para o inferno. Meu irmão, tem um monte de gente que aceitou Jesus, e se não se converter, se não se consertar, vai acabar parando lá. Porque esse fato de dizer, tudo bem que tem uma teoria dos calvinistas, que a teoria de João Calvino é o seguinte, uma vez que você aceitou a Cristo, você está salvo para sempre. Você pode desviar, você pode fazer o que você quiser, você está salvo. Isso é teoria, porque pela Bíblia eu entendo outra coisa. Por isso que a própria Bíblia diz, quem crer e for batizado, será salvo. É uma condição. Então a gente precisa tomar cuidado para não dar brechas. Porque é lógico que eu só quero ouvir notícias boas. Ninguém gosta de ouvir notícias ruins. Todo mundo quer ouvir uma notícia boa. Agora, nós vivemos num mundo que a gente está passível de ouvir notícias boas e notícias ruins. Então a gente não pode ficar se acostumando só com coisas boas. A gente tem que se acostumar ou aprender, não se acostumar, mas entender o tempo que a gente vive. É um tempo difícil. É um tempo, meus irmãos, que existem pessoas dentro das igrejas, existem igrejas, inclusive, dando brecha para o diabo entrar. A gente tem que tomar cuidado com isso. E de que forma que as pessoas estão dando brechas? Estão vivendo uma vida como se fosse tudo normal. E, na verdade, meus irmãos, não é tudo normal. A gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Se a gente olhar na Bíblia, eu aprendo lendo a Bíblia, no texto de Jó. O texto de Jó está bem claro o que Deus faz na vida daqueles que o servem, que o amam, que são justos e retos nesta terra. Está bem claro. O livro de Jó, aqui no telão, acompanhe capítulo 1, do versículo 6 ao 12. É uma história que todo mundo conhece. Quem não conhece vai conhecer hoje. A partir do versículo 6... de Jó capítulo 1 diz que certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Então quem acha que o diabo vive no inferno está enganado, porque ele está por aí perambulando e rondando. Versículo 8, disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível,
e íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Versículo 9, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu ele. Versículo 10, olha o que o diabo fala, a expressão que ele usa falando com Deus. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere com tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Versículo 12, o Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. O que eu aprendo nesse texto? Podia continuar lendo a história. Deus, para aqueles que vivem nesta terra, uma vida íntegra, justa, que buscam a Ele, Deus cerca. Esse muro que a gente está falando aqui é um muro espiritual que Deus põe nas nossas vidas. Por isso que a Bíblia diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Amém, irmãos? Amém. Deus é que põe essa cerca. O diabo só pôde entrar na vida de Jó porque Deus permitiu. E por que Deus permitiu? A gente já estudou sobre isso aqui em outras mensagens e tal. Deus permitiu, porque Ele queria tratar algo na vida de Jó, que só dessa forma seria tratado. Agora, eu entendo nesse texto que diz o seguinte, o diabo diz assim, ele te serve porque você encheu ele de riqueza, porque você protegeu ele, a família dele, os negócios dele. Duvido se colocar a mão lá, se ele não vai te amaldiçoar. Deus disse, pode tocar em tudo que ele tem, menos na vida dele. Veja a permissão de Deus. Ou seja, quando você tem uma vida reta, justa, o muro do Senhor, a cerca espiritual de Deus está sobre a tua vida. Amém, irmãos? Por que então que o diabo entra na vida de muita gente? Simples, porque tem muita gente que está dando brecha para o diabo. A gente entende na Bíblia que Deus é santo, amém? Deus é santo. Deus odeia o pecado. Nós somos pecadores. O único jeito da gente ter relacionamento com Deus é se submetendo a Jesus, nosso livre-arbítrio, como eu disse, lembrando aqui, ninguém é obrigado a aceitar Jesus, ninguém é obrigado a reconhecê-lo como Senhor e Salvador. E as pessoas não entendem isso, as pessoas estão trocando de religião. Eu era isso, agora eu sou gospel, eu sou crente, estou indo numa igreja, é legal, bacana, cantam legal, lá toca, fala. Pô, muito legal, estou indo lá, beleza, isso não quer dizer nada, se você não tomar um posicionamento na sua vida. Você decidir, é a sua decisão. E se você decidisse por Jesus, a mesma coisa que Deus falou para o povo quando saiu do Egito, através de Moisés, disse para eles, coloco diante de vocês bênção e maldição. Deus ainda diz assim, Deus é bom, né? Escolham a bênção, para que vocês vivam bem nessa terra. Deus dá uma dica ainda. Então, no dia que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador, eu recebi dele o quê? Uma nova vida. E nessa nova vida, que agora é espiritual, uma vida espiritual, por isso que eu insisto, nós estamos de passagem nessa terra, a nossa vida está com Cristo, Colossenses fala isso, a nossa vida está escondida com Cristo lá nos céus, e logo, logo Ele virá buscar a sua igreja para levar para viver com Ele eternamente. Então essa vida aqui é passageira, eu não posso me prender a nada aqui. Por isso que Jesus disse, se você me receber como Senhor e Salvador, se você receber Jesus como eu recebi, como muitos aqui receberam Jesus como Senhor e Salvador, a nossa vida passa a ser uma vida diferente. Nessa vida diferente, a cerca espiritual, lembre-se que Jesus também didaticamente ensinou sobre isso. Jesus disse, cuidado, porque o exemplo que ele deu, tem gente que recebe ele como Senhor e Salvador, e depois desanima, sai, se afasta. O que Jesus disse? Ele contou uma história para o povo entender. Ele disse, é a mesma situação que quando vem, o inimigo está lá, um demônio está lá. Quando ele recebe Jesus, aquele demônio é tirado, a casa fica limpa, guardada. Mas aí passa um tempo, ele sai, desanima, fala alguma coisa.
esse demônio dá uma volta por lugares áridos, não encontra um lugar melhor, ele volta para aquela casa e traz mais 7. Ou seja, Jesus disse, a vida dessa pessoa vai ser pior. Melhor ela não ter conhecido o caminho do que ter tomado uma decisão e se arrependido. Por isso que é uma decisão que eu sempre falo aqui, receber Jesus é a decisão mais importante das nossas vidas. Por isso que a gente tem que tomar essa decisão conscientemente. E viver a cada dia. Que não é fácil. É uma luta constante diária. Agora, ou a gente entende isso, ou a gente vai ficar dando brecha, e você deu a brecha. A Bíblia diz que o inimigo está ao nosso redor, querendo tragar, esperando uma brecha, minha e tua. Uma oportunidade que a gente fale, faça ou deixe de falar e fazer, para ele entrar. Por isso, meus irmãos, a Bíblia diz, não sou eu que digo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque aquele que julga estar firme, tome cuidado para que você não caia. A gente tem que permanecer firme. E permanecer firme, meus irmãos, não é fácil. Não é fácil. Eu não estou aqui para enganar ninguém. Eu poderia estar falando de prosperidade, de riqueza, e você continuar vivendo a sua vida te enganando. Essa é a verdade. Te enganando. Porque Deus, presta atenção no que eu vou te falar, Deus está muito mais interessado naquilo que Ele pode fazer em você do que através de você. Deus está mais interessado em que você seja curado espiritualmente, tenha uma vida sadia cristã, do que você ter uma vida abençoada. Entenda isso está na Bíblia, que as pessoas não leem Bíblia. Deus está mais interessado em ver você bem como pessoa, em ver você bem como cristão, em ver você bem nos seus relacionamentos, do que encher você de riqueza e você viver uma vida terrível aí por fora. Deus não quer isso para você. Então a gente precisa entender algumas coisas. Por isso que quando a gente recebe Jesus como Salvador, textos bíblicos para te lembrar, João capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte, contudo, 1 João capítulo 1, versículo 12, contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos que receberam e creram no seu nome. Então, se você recebeu Jesus, se você creu, ótimo, você a partir desse momento tem o direito de se tornar filho de Deus. João 14,6, Jesus respondeu claramente uma questão, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, o único caminho que eu e você temos para chegar a Deus é Jesus. A gente tem que ter consciência disso. E eu repito, Deus é santo, Jesus é santo, Ele é Deus. E se Jesus, se Deus, se o Espírito Santo são santos, nós que somos cristãos temos que buscar santidade. Por isso que a Bíblia diz, busque santidade. Por isso que é importante crer no que você está fazendo. Eu estou reconhecendo que eu sou um pecador. Eu estou reconhecendo que a minha vida até hoje foi uma vida de pecados, de erros. Eu quero mudar isso. E para mudar isso eu preciso de Jesus. Para eu ter novamente um relacionamento com Deus, eu preciso de Jesus. Então eu reconheço, Jesus, eu sou pecador. Eu preciso do teu perdão, purifica-me com o teu sangue, escreve o meu nome no livro da vida, e a partir de agora, Deus, a minha vida é tua, você decide, a minha vida é tua. Segundo passo, ser batizado. Por isso que a Bíblia está cheia de textos que diz, Atos 2,38, Pedro, numa das suas pregações, ele disse, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Em Marcos 16,15, Jesus disse, vão pelo mundo todo, preguem o Evangelho a todas as pessoas. Marcos 16,15 ou 16,16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, eu recebo Jesus, eu entendi o que é receber Jesus. Eu não só levantei a mão e falei, estou com medo de ir para o inferno, então eu vou logo receber Jesus, depois eu ir para o céu. Eu vou fazer só coisa boa, vou ser bonzinho agora, vou ajudar os outros com dinheiro, porque eu vou para o céu. Não. Quem vai para o céu são aqueles que entregam a vida para Jesus, e isso é um dom de Deus, é pela graça, não é por aquilo que nós somos e fazemos. Porque se for por aquilo que nós somos e fazemos, coitado de nós.
Por isso, meus irmãos, tem algumas coisas que na nossa vida a gente precisa entender. E tem muito cristão hoje dando brecha. Segundo o dicionário, brecha é uma abertura, é uma fenda em qualquer coisa. Brecha é um espaço vazio. Brecha é uma ocasião, uma oportunidade. Como eu disse aqui, Adão e Eva deu brecha, Jacó deu brecha, Sansão deu brecha, Ananias e Safira deram brecha. Você já deve ter ouvido falar da história desses do Novo Testamento, que combinaram, eles não precisavam fazer aquilo. Na sua pregação, Pedro não disse o seguinte: você é obrigado a vender todos os teus bens, como alguns falam aí hoje, né? E dá para a igreja, faz um voto, dá para a igreja, que você vai ver. Pedro jamais falou sobre isso. Só que a comoção, o evangelho alcançou tanto o coração daquelas pessoas que alguns que tinham 2, 3, 4 propriedades vendiam e traziam e depositavam aos pés dos apóstolos, e eles abençoavam os mais pobres. As pessoas tinham algo em comum, as pessoas viviam iguais. Uma vida abençoada. Esse é o propósito do evangelho, inclusive. Mas aí esse casal, eles combinaram, falaram o seguinte: olha, é o seguinte, poxa, para a gente não ficar constrangido, pô, vamos vender uma propriedade, mas vamos fazer o seguinte: vender por 100 mil, vamos guardar 50 e vamos falar que a gente vendeu só por 50 mil. Beleza? Beleza. O que aconteceu com os dois mentirosos? Deram brecha, o diabo entrou, morreram. E tem muita gente hoje dentro da igreja dando brecha. Por isso que eu quero falar sobre esse assunto, tenho tratado esse assunto com os irmãos hoje, porque o diabo, entenda, meus irmãos, o que é brecha na vida espiritual. O diabo pode entrar na tua vida por causa dos teus pensamentos. Jesus disse: se os teus pensamentos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se o teu coração for bom, teu corpo vai ser bom. Paulo disse aos Filipenses: pense no que é bom, no que edifica, pense naquilo que te capacita, pense naquilo que te faz bem, nisso pense. Agora, se você começar a pensar em coisas ruins, se você começar a pensar, maquinar coisas ruins, se você começar a ser pessimista, se você começar a pensar nas coisas e tal, toma cuidado. O diabo pode entrar por aí e trazer sofrimento para a tua vida. Amém, irmãos? Amém. Segundo, cuidado, porque Jesus também disse que os olhos são a candeia do corpo, que ilumina o corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, teu corpo vai ser bom. Se os teus olhos forem maus, teu corpo vai ser mau. Cuidado, eu já falei aqui com esse negócio de brecha, já falei aqui, vou repetir. Toma cuidado. Eu já disse, não é proibido você olhar para uma pessoa e achar a pessoa bonita. Deus fez gente bonita. Tem algumas aqui, inclusive eu. Deus fez gente bonita. Fofa, alta, assim, elegante. Brincadeira à parte. É proibido olhar? Não. Lógico que não. Você olha, você vê uma pessoa bonita e fala: nossa, que pessoa bonita. Ponto. Agora, se você der brecha, você fala assim: nossa, que pessoa bonita. O diabo já entrou. Seus olhos alimentam o seu cérebro. Tudo que você vê, vai para cá. Ok? Toma cuidado com as brechas pelos olhos. Toma cuidado com o que você ouve. Os jovens de hoje ouvem uma tal de música chamada funk. Meus irmãos, os caras do funk do passado devem estar tudo revirando nos túmulos. Porque isso aí não é funk nem aqui nem na China. Isso é um lixo que só fala palavrão, besteira e leva a pessoa a pensar coisas ruins. Cuidado, jovem, com o que você está ouvindo. Não, pastor, eu só ouço MPB. Mas tem umas MPB aí, Gilberto Gil, Caetano Veloso, esses caras aí, que esses caras são da Bahia, esses caras na música deles, se você começar a analisar, você vai ver música deles, algumas letras, falando de obabá, obelê, de coisa de macumba, tá? Toma cuidado, você está ouvindo aquilo ali, de repente você está na igreja e vem falar: Jesus, eu te adoro, você está obabá, obelê. Cuidado com o que você ouve, cuidado. Ah, pastor, mas eu sou proibido de ouvir música secular? Lógico que não. Paulo disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, eu tenho que aprender o que eu ouço. Não é só ouvir, tem gente que gosta de ouvir música inglesa, americana, ou música com letra de inglês. Por que você gosta de ouvir? Não, porque eu não entendo nada mesmo, né?
E às vezes o cara está cantando, falando palavrão em inglês, está falando besteira em inglês e ele canta, repete. Toma cuidado. Você tem que aprender a colocar um limite, um muro protetor para a tua vida. Toma cuidado com o que você pensa. Toma cuidado com o que você ouve. Toma cuidado com o que você vê. Quarta coisa, toma cuidado com o que você fala. Toma cuidado, tem gente dando brecha por aquilo que fala. Eu lembro aqui o que eu disse há pouco, o povo do Egito deu brecha e se lascaram, usando uma palavra agora lá do Nordeste, se lascaram, porque eles começaram a reclamar de Deus, que Deus não abençoava. Aí Deus começou a abençoar, Deus agora não dá água, Deus deu água, agora Deus não dá comida, Deus deu pão, agora o pão está muito chato, Deus deu carne, eles reclamaram e reclamaram. Toma cuidado com o que você fala. A Bíblia diz, em tudo dai graças. Ô pastor, o cara bateu no meu carro, então graças a Deus bateu, rebentou o carro. Não é bem assim. Mas cuidado com o que você fala. Porque às vezes tem gente que fala assim, pô, mas eu sou crente meu, como é que bateram no meu carro? Ou bateram no meu. E não foi uma vez, já foi várias vezes. A gente anda num trânsito, eu sei dirigir bem, graças a Deus. 30 e lá vai fumaça, quase 40 anos dirigindo. Agora tem um monte de gente aí que tira a carta por telefone. No Brasil, infelizmente, é assim. E aí você está guiando, de repente o cara está lá olhando no celular, que hoje o celular é uma praga, né? O cara está no celular ali, olhando o zap, né? Aí de repente, pum, ai, bati, meu Deus. Estava lá namorando o zap, se estrepou. Não tem que tomar cuidado, meus irmãos. A gente vive assim, pastor, mas eu sou crente. Você não falou que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, os livra? Sim. Mas se Deus permitiu algumas coisas nas nossas vidas, é para a gente despertar. Deus nos ama, Deus quer ver a gente bem. Amém, irmãos? Eu podia falar aqui umas outras coisas, mas eu vou deixar para outro dia. Eu quero deixar algumas coisas claras aqui hoje. A palavra de Deus no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 18, está escrito: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Pastor, mas como assim? Eu nasci de Deus, eu nasci do Espírito, eu nasci de novo, então eu não peco, mas eu continuo pecando. Beleza, eu e você às vezes pecamos. Infelizmente a gente vive nessa terra ainda. E agora existe uma diferença de viver uma vida como eu vivia antes, pecando, xingando, falando, criticando, cobiçando, adulterando, mentindo, vivendo o pecado. Existe uma diferença muito grande de hoje, Jesus ter perdoado todos esses pecados e agora eu não vivo mais na prática do pecado. Eu vivo na prática do Evangelho. Só que eu estou sujeito ainda, vivendo na prática do Evangelho, de cometer alguns pecados. Por isso que a palavra de Deus diz, nós temos um advogado junto ao Pai, que chama-se Jesus Cristo, e Ele advoga a nossa causa quando nós nos arrependemos e entendemos que o que fizemos é errado. Amém, irmãos? Esse texto diz assim, aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Da mesma forma que aconteceu em Jó, meu irmão, o maligno não pode entrar na minha vida. Ele só pode entrar na minha vida com duas questões. Ou Deus permitiu para me mostrar alguma coisa, ou eu dei brecha. Caso contrário, se eu tenho Jesus como Salvador, se eu tenho Ele como Senhor da minha vida, então, meu irmão, a gente tem que viver uma vida crendo o seguinte: eu sei que Deus está comigo, Deus cuida de mim, aconteceu isso aqui, Deus permitiu aquilo ali, beleza, eu estou aprendendo, vou para frente, perdi isso, lá na frente Deus vai me dar outro, eu já perdi empresa, eu já perdi carro, mas Deus me deu outro carro, Deus me deu outra situação, outra questão, perdi trabalho, emprego, Deus abriu outra porta, melhor, porque Deus sempre tem o melhor para nós. Eu creio no Senhor, não fico dando brecha, reclamando, eu já fiz isso, hoje eu não faço mais. Aí você olha para a igreja do século 21, por que a igreja está vivendo isso que a gente está vivendo hoje? Porque as pessoas hoje elas não entendem mais, ela não quer saber, ela quer ir para a igreja, aceitar Jesus e viver a mesma vida. E você tem que tomar cuidado.
Já falei aqui, eu não tenho tempo para ficar falando, temos que participar da ceia, mas tem crente hoje que não se preocupa mais com as suas vestimentas. Ele, do jeito que ele andava, ele anda hoje. Do jeito que ela andava, anda hoje. Aí depois fica na igreja tentando os irmãos, porque os irmãos, sabe, o homem olha para a mulher. O tipo de roupa que usa, pelo menos na igreja devia ter um pouco melhor. Por isso que a gente até colocou capinha nos bancos aí 10, 12 anos atrás, né? Porque tinha umas irmãs que sentavam assim, o cara não sabia se olhava o pastor ou para o cofrinho. Ele pegava a moeda ou o pastor. Será que eu pego a moeda ou o pastor? Era assim antigamente aqui, a gente colocou isso aí para tampar. Por mais que a gente fale, as pessoas vivem dando brecha, depois reclama. Que Deus não abençoa, que Deus não está com... Gente, a gente tem que tomar cuidado. Tem certos tipos de músicas, de ritmos, de atitudes que é do mundo lá fora, que a gente como igreja não pode viver isso. Tem uma charge que eu achei interessante na internet. O mundanismo está entrando. E por quê? Está lá o diabo falando, entra, que eles estão dando lugar, meu. Aproveita, os caras estão dando lugar. E a gente tem que tomar cuidado, meus irmãos. Porque o muro de proteção Deus colocou dos nossos lados. Deus protege a minha vida e a tua vida. Mas o dia que você sair desse muro, o inimigo conseguir fazer um buraquinho, uma brecha, ele vai entrar. E depois não reclama que você não foi avisado. Amém. Conselhos para te ajudar nesse mês de outubro para o resto da tua vida. Se você tem alguma coisa escondida, Jesus disse, Lucas 12:2, não há nada escondido que não venha a ser descoberto ou oculto que não venha a ser conhecido. Então, se você tem alguma coisa escondida, um pecado escondido, uma treta ali escondidinha, não é só eu e Deus que sabe. O diabo também sabe porque ele viu você fazendo e vê você fazendo. Então, não dá brecha, não. Humilhe-se perante a mão do Senhor, debaixo da potente mão de Deus. Peça perdão, Deus vai curar e tratar a tua vida em nome de Jesus. Não esconde as coisas, não, porque nada nessa terra está escondido. As coisas vão surgir de uma hora para outra. Viva uma vida verdadeira, reta, em nome do Senhor Jesus. Outros conselhos que eu quero te dar aqui, vigie e ore. Vigiai e orai. A palavra de Deus diz isso. Vigie e ore. Porque o diabo está do meu lado, do teu lado, querendo tragar a gente. Outro conselho que eu quero te dar aqui, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Quando ele crescer, ele jamais vai se desviar dele. Não dê brecha, meu irmão, para o diabo. Tem pai que se preocupa mais em ensinar o filho a ser torcedor do time de futebol do que conhecer a Bíblia. Tem pai que ele fala assim, eu não sou exemplo para você, mas se eu fosse você devia fazer isso. Espera um pouquinho, ser o exemplo do teu filho. Teu filho vai ser o que você é. Ele olha para você, você é o modelo dele. Ele convive com você. Então, a Bíblia é clara, ensina o teu filho, não dá brecha, ensina ele. Se tiver que corrigir, corrija ele, enquanto tiver tempo, para depois você não ficar chorando. Porque meu filho? Meu irmão, tem estatística. Existem estatísticas. Você pode pesquisar na internet. Boa parte dos presos do Brasil são filhos de crentes. Gente que já passou por uma igreja, mas não teve aquele ensinamento, aquele modelo do pai. Às vezes até teve, eu não vou ser injusto aqui não. Mas na maioria dos casos o pai e a mãe não é um modelo. E o filho, a filha acaba vivendo isso daí. A gente tem que tomar cuidado. Outro conselho, cuidado com a mentira. A mentira, já disse, alguém tem a perna curta e o nariz grande, né? Em Provérbios 12:22, Salomão escreveu, o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. 1 Pedro 5:8 diz, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Toma cuidado também, meus irmãos, no século 21, isso é terrível. Toma cuidado com o espírito de adultério. Tem muito casal sendo destruído por causa do adultério. Isso é um negócio sério. As igrejas do século 21 estão permitindo isso. E a Bíblia diz, não sou eu que digo, Hebreus 13:4, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adultos. Deus julgará. É um negócio sério o casamento.
Eu já falei aqui, eu não sou hipócrita, eu sei que tem casamento que não dá certo, tem gente que não dá certo. Acontece, é 1, 2, 3 casos, acontece. Ninguém é hipócrita. Mas que tem gente hoje, aproveitando como na época de Jesus, que chegaram em Jesus e falaram assim: Jesus, eu posso repudiar minha mulher? Posso divorciar dela? Porque Moisés deu essa autorização. Aí Jesus falou: Moisés escreveu aquilo por causa da dureza do coração de vocês. Mas não é assim não, desde o princípio, que Deus uniu, não separe o homem. Por isso que depois que você aceita Jesus, a segunda decisão mais importante é com quem você vai casar, que é para o resto da vida, até que a morte o separe. Beleza? Ok? Jovens? Eu quero casar. Porque tem uns que estão assim: pai, de maneira nenhuma, tudo que vier a mim eu não vou lançar fora não, está difícil, eu preciso casar. Não pega qualquer um não pega qualquer uma. É uma decisão importante. É uma decisão que vai influenciar o resto da sua vida. Toma cuidado. Você que já é casado, cuidado. O diabo quer destruir a tua família. O diabo quer destruir o teu relacionamento. O diabo quer afastar você de Deus. Pastor, mas cuidado, o diabo quer destruir a tua vida. Começa assim aos pouquinhos. Cuidado. Ok? Toma cuidado com as coisas que estão acontecendo hoje. Viva uma vida de santidade. Como diz a Bíblia, busca o Senhor enquanto pode se achar. E hoje, meu irmão, é um dia de mudança aqui nas nossas vidas. Quero deixar aqui, encerrando, um texto de Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15. Naquela época o povo estava dando brecha. Josué escreveu o seguinte: agora, meus irmãos, temam o Senhor, sirvam-no com integridade e fidelidade. Jogue fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e do Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. E eu faço minha as palavras de Josué: mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Eu não vou dar brecha, não. Não é fácil, mas a gente tem vivido a cada dia, nas dificuldades, nas lutas, ali. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Cuidado. No dia de hoje, no século 21, se você buscar os hospitais, você vai encontrar um monte de gente lá que bebe com o organismo destruído. Brecha que deu, o diabo entrou, tem cara que não consegue se livrar mais. Uma família que eu conheço, camarada, ele foi proibido pela irmã de beber, porque ele bebia muito. E ele ficou tão viciado, que um dia pegaram ele bebendo álcool, aquele álcool de antigamente puro. E aquilo corroeu ele morreu disso. Tem gente que vive assim: não, eu vou na igreja, mas eu fumo um cigarrinho, 2, porque não tem problema nenhum. Cuidado, o diabo quer destruir a tua vida com cigarro. Porque tem gente que fala assim: não tem problema, o que Deus quer é o coração. Não, Deus quer a tua vida. E você não é obrigado a viver assim. Você vive se você quiser. O que eu estou te apresentando aqui hoje é: Deus está dizendo, e falou para Ezequiel, fala para o povo, não dê brecha. Cuidado, meu irmão, não dê brecha. Pastor, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Ai, meu irmão, se você tem uma vida abençoada, se você tem uma vida regrada, se você busca o Senhor, se você vigia e ora, se você lê palavra, continua a tua vida, Deus é contigo. Agora, que tem muita gente vivendo dentro das igrejas por aí, com vida dupla. O cara é casado, mas tem uma outra mulher. O cara tem outra família. O cara vive mentindo, vive pecando, vive roubando, vive enganando, vive falando mal. E no domingo vai na igreja e canta, bate palma como se nada tivesse acontecido. Cuidado. A gente estudou sexta-feira aqui, na oração, no estudo que a gente tem de sexta. Nós estudamos exatamente sobre isso. Estamos preparados para a volta de Jesus? Teve alguns irmãos que foram assim tão abertos, que disseram, sinceros: pastor, eu estou me preparando.
Mas a Bíblia diz que você tem que estar preparado. De que forma que eu estou preparado? Eu olho para a minha vida e falo assim, tem alguma treta na minha vida? Alguma coisa está me prendendo, eu estou dando brecha em algum lugar? Vou fechar essa brecha e vou viver a minha vida diante do Senhor. Amém, irmãos? Feche os teus olhos por um instante.